Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu tô aqui com uma celebridade dos podcasts de True Crime, a Tatiana do Café Creme e Chocolate. Oi, Tatiana. Oi, Verônica, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigada por me convidar. Então, eu chamei a Tatiana aqui porque ela fala bastante sobre stalkers no podcast dela. Ela trabalha com isso também, ela é investigadora particular, olha só que interessante. Lá nos Estados Unidos, claro, porque aqui tá bem complicada a situação. Mas ela tem um histórico muito grande, né, sobre esses assuntos. Você conhece bastante casos, você tá gravando, né, casos de stalking também, não é isso? Isso mesmo. Eu sempre, quando estou pesquisando casos para contar no podcast, eu sempre me deparo com algum caso, ou o crime central é o stalking, ou ele faz parte de algum elemento no caso que eu tô cuidando. E também no meu trabalho, como você falou, né, eu trabalho com investigação privada aqui, e a maior parte dos casos, digamos que a metade dos casos tem a ver também com stalking. E isso é muito alarmante, né? Principalmente porque agora o stalking se tornou crime no Brasil e os números são impressionantes. Eu estava procurando, né, sobre isso, porque se tornou crime vai fazer 2 meses agora, foi 31 de março de 2021. Isso, E eu aí, recebi. pois é, eu também fiquei sabendo logo quando saiu. E aí, eu tava vendo uma notícia que em São Paulo, eles registraram 686 queixas de stalking em um mês. Nossa, é bastante. Imagina. E, bom, eu não estou muito a par da lei aí no Brasil, tá? E que tipo de pena, né? Qual é a punição para o crime de stalking? Mas eu ia já te perguntar, com esse número de ocorrências, qual é a meta da polícia e o que eles fazem com isso? Olha, eu nem vi nada muito sobre isso, não. Até porque eu acredito que ainda deve existir muito preconceito, né? Muita resistência para aceitar esse tipo de queixa e tal. Uhum. Então, eu imagino que eles estejam. É que nem o feminicídio, né? Você tem um prazo para você meio que se acostumar, entender como é que funciona o crime, como é que ele vai ser analisado. Então, acho que nesse momento eles estão mais se acostumando com a situação do que qualquer outra coisa, né? Talvez eles estejam apenas assim coletando os dados e formalizando a queixa, né? Isso, exatamente. Não necessariamente vai para frente, não necessariamente Sim. vai dar certo e tal. Eu te perguntei isso justamente porque essa é a razão pela qual os detetives particulares tomam conta de stalking aqui nos Estados Unidos, porque é a mesma coisa, é um crime muito difícil de obter a atenção da polícia. Então as pessoas acabam tendo que recorrer a investigadores privados, porque quando um indivíduo liga na delegacia ou vai até a delegacia fazer uma queixa de stalking, ainda existe esse preconceito também aqui. E a falta de tempo mesmo, né, das autoridades. Tempo e verba para poder cuidar de tantos casos, porque são muitos. Pois é, provavelmente isso vai acontecer também, eu não duvido não. Mas a gente vai ter que esperar. Eu acho que Isso. pelo menos 1 ano para saber mais ou menos como é que vai ficar a situação. Mas vamos explicar, né, primeiro o que é stalking, para as pessoas entenderem, porque eu acho que é uma coisa muito conhecida, mas talvez tenha alguém que não saiba, né? Então, se você puder explicar Claro. pra gente. O stalking, ele é um comportamento que uma pessoa tem com relação a uma outra, de deixar essa pessoa desconfortável. Ele é como se tivesse, no verbo em inglês mesmo, stalk, é você seguir uma pessoa, você perseguir essa pessoa. E perseguir de uma forma que você causa medo, desconforto e insegurança. Ele é um contato não bem-vindo, digamos. Indesejado, Então, né? indesejado, exato. A pessoa, ela não precisa necessariamente estar sendo perseguida fisicamente. Pode ser por ligação, por e-mail, ou inclusive um stalking mais psicológico. Por exemplo, essas duas pessoas estão no mesmo lugar e o stalker, né, que o stalker seria quem pratica, quem está perseguindo, ele só se refere a essa pessoa quando conversa, ele não tira o olhar dela, ele faz comentários que a faz se sentir insegura. Então, qualquer comportamento que alguém faz que causa ao outro um medo, uma insegurança, é considerado stalking. E principalmente quando ele vira uma ameaça. Aí, quando ele vira ameaça, aqui nos Estados Unidos é o momento que ele vira um crime. Antes dele virar uma ameaça, a maioria dos estados não consideram um crime.
crime. O único que considera o stalking crime é a Califórnia, antes mesmo da pessoa fazer qualquer tipo de ameaça. Aqui eu tô lendo o artigo 147A, Código Penal. Ele fala de várias coisas. Então, pra ser stalking, tem que ter perseguição, ó, ele fala, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Se não for reiteradamente por qualquer meio, já não é. Ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ótimo. Você vê que eles colocaram tem que ter ameaça mais completa, né? Isso. Aqui o que acontece... Tem que ser reiterado, tem que ter ameaça e tem que restringir a vida da pessoa, né? A liberdade da pessoa. A gente tem essa vantagem do Brasil ser uma lei só para todos os estados, né? Aqui, sim. cada estado lida com esse problema da sua forma. É incrível a diferença entre um e outro, e o fato também de apenas 20 estados americanos considerarem, realmente levarem o stalking a sério. Equipe treinada, ir atrás. Dos 50 estados, apenas 20. Os outros ainda estão em processos de ajeitar, sabe, essa lei, esse procedimento. E não é tão novo assim, né, o crime lá? Não é. Agora, sabe o que eu vejo como diferença básica entre as duas culturas? Como aqui a questão da liberdade, ela é tão concreta, sabe? A pessoa, ela tem a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Entra em conflito a liberdade do stalker com a liberdade da vítima, por exemplo. Porque o que acontece muito aqui, assim, fica boba de ler os casos, é quando um stalker resolve que ele vai denunciar a vítima. Por quê? Ele já está chegando num momento onde a polícia já está sendo envolvida, ele está sentindo que vai começar a haver uma consequência para o lado dele. O que ele faz? Ele contra-ataca, ele diz, não, é ela que está invadindo a minha liberdade, é ela que não me deixa ir naquela rua, entendeu? Ou quando é feita uma ordem de restrição, assim que ele fica sabendo que já teve um caso aqui onde o stalker estava monitorando o celular da vítima dele, né, que era uma ex-namorada, e ele tinha senha, ele tinha tudo. Então ele descobriu por uma conversa que ela ia até a delegacia. O que ele fez? Ele foi primeiro. E aí ele denunciou ela por qualquer coisa ligada a preconceito. Então, quando ela chegou, ela foi completamente não levada a sério, sabe? Então, quando a polícia aqui recebe isso, eles ficam... Tudo aqui é tão fácil de gerar um processo que ninguém quer, né, ser processado. A polícia não quer ser processada porque ela pode perder dinheiro e ter que pagar indenização para um indivíduo. Então, eles têm que entender a história muito bem, realmente saber quem ali é o stalker e quem é a vítima. No começo fica um pouco nebuloso, sabe? Se ficar uma duvidazinha, eles não vão atrás, né? Não Se ficar alguma dúvida, não vale a pena. E o que acontece? A maioria dos stalkers, eles são muito inteligentes. Eles são pessoas bem organizados, organizados, informados, eles são curiosos. Então, eles estão sempre um passo à frente da vítima, um ou mais, né? Então, eles conhecem tão bem essa vítima que eles já sabem o que ela vai fazer diante de tal aproximação. Ele dá um passo, ele já mais ou menos sabe o que ela vai fazer. Então, ele já programa tudo para ele ter uma resposta, para ele ter uma justificativa para aquilo que ele fez. Então, fica muito difícil realmente para a polícia, para qualquer autoridade, definir ali o que realmente está acontecendo. Ele está numa posição de poder, né? Ele não quer perder essa posição. Ele está numa posição de vantagem, porque é ele que começou, né? E geralmente quando o stalker começa, o primeiro ataque, digamos, dele, aquela pessoa está sendo pega de surpresa. Só que ele já tem ali em mente o que ele vai fazer depois e depois, como eu disse, os passos. Então, ele está sempre no controle. A maioria dos casos que foram uma situação perigosa e que acabaram sendo resolvidas dando vantagem para a vítima, foi quando a vítima realmente virou o jogo e criou ela os passos à frente, sabe? Ela teve que começar a mapear o que estava acontecendo e tentar tirar dele, do comportamento dele, do padrão de comportamento dele, quais seriam os próximos passos dele para que ela ficasse preparada. Isso é bem interessante, né? A gente vai falar sobre isso também, de como a vítima vai se preparar, de como se prevenir, etc.
Mas eu queria então aproveitar e falar dos tipos de stalkers, né? Quais as diferenças, como é que eles funcionam, até pra gente entender melhor o comportamento deles, né? Isso, você tem toda a lista aí em português, porque eu tenho assim na minha cabeça. Eu tenho Se uma você lista quiser ir aqui. falando, aí a gente fala de cada um. Eu tenho uma lista aqui que é do livro Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. E ele tem um capítulo só de perseguidores, que ele explica direitinho como é que funciona. Aí eu não sei se são os mesmos, né? Se os nomes são os Olha, mesmos. aqui a gente tem, assim, a gente tem 5 tipos de stalkers. A gente não divide entre, não são todos homens, né? Porque é o que eu ia falar agora. A gente pensa que o stalker é sempre um homem, porque acaba sendo a maioria, mas mulheres também são stalkers. Com certeza, com certeza. A gente, inclusive, tem na nossa cultura brasileira, às vezes, a mania de achar que algumas características femininas, sabe, coisa de mulher, não é stalking, mas é. Com Então, certeza, a gente agora, vê... agora que virou lei, é hora da gente olhar e falar, pera um pouco, isso, aquilo. Coisa de mulher, não. Esse é o momento, inclusive, de fazer uma pesquisa sobre esse assunto para entender, né? Como é que é aqui no Brasil, se a maioria é mulher homem, se a maioria é de um tipo, de outro. Eu acho que isso daí vai vir com as estatísticas agora que se tornou lei. Provavelmente, nos anos seguintes, a gente vai ter uma estatística dessas ocorrências que você comentou, quanto era, né, homem, mulher e tudo mais. Mas vamos lá, então, se você quiser ir vendo os tipos. Então, você falou dos casos das mulheres, eu lembrei do perseguidor de celebridade, que tem muitas que são mulheres, né? É mesmo. E é um tipo de perseguidor. Esse tipo, eu sempre achei que fosse mais homens. Acho que porque os casos que eu vi com celebridade, a maioria foi feito um homem com uma celebridade mulher, né? Agora, de mulher eu não me lembro nenhuma que tenha, assim, realmente ido pro lado da ameaça contra uma celebridade. Sim. Você tá pensando mais em casos que já vai pra ameaça de morte, Ameaça, aqueles casos que a gente sabe aqui na Califórnia, ou da Sharon Tate. É o de celebridade ainda, eu acho que ele é um modelo de stalker menos perigoso, porque a gente vê uma quantidade menor de casos. E porque as celebridades têm segurança, a maioria delas. O mais perigoso, eu acho, o stalker obsessivo e o stalker predador sexual. Sem dúvida. E também o que ele tem a vingança, o vingativo. Levando pro transtorno de personalidade, que é o borderline, né? Tem um tipo específico de perseguidor, que é o que tem transtorno de personalidade borderline, que é também, muitas vezes, perigoso para a vida do outro e para a própria vida também. O borderline, aqui ele é como o primeiro, né? Porque ele é a personalidade que instiga, que alimenta esse comportamento stalker. Porque qualquer pessoa que ele passa pela frente na vida dele, ele pode se tornar um stalker dessa pessoa. A chance é bem grande. Então, se ele tá num relacionamento amoroso, ele não aceita o término, ele vai stalkear essa pessoa. Se alguém no trabalho, ele é mandado embora, fazer alguma coisa contra alguém ali que ele acredita que prejudicou, ou o chefe. Então ele vira o stalker vingativo. Ele tem uma baixa tolerância à frustração e uma dificuldade de lidar com o abandono. Eu já falei, inclusive, sobre borderline no episódio aqui. E realmente eles têm uma tendência maior à perseguição por causa da personalidade, por causa dessa tendência vingativa que você está falando, essa tendência de não aceitar um término, de não aceitar o abandono. E de controle, né? Quando ele quer uma coisa, ele acredita que ele tem direito a isso. Sim, se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Não vai ser de ninguém. Eu não sei se no Brasil ele chama obsessivo, se vocês têm aí o stalker obsessivo, como essa nomenclatura. É o da fantasia, né? Que tem uma fantasia... Ele é uma pessoa carente, tá? É romântico. Eu achei péssimo esse nome, mas é romântico e imaturo o nome. Mas eu posso falar uma coisa? De repente eu acho que eu gostei desse nome, porque muita gente acha romântico algumas coisas. Um cara começa a seguir uma menina que ele conheceu ontem, tá? Ontem. Aí ele já vai buscar ela na escola, aí ele já leva flores pra casa dela, aí ele já dá bombom pra mãe dela no segundo dia. Isso confundido com romance. Ele tá sendo romântico. Pra mim, ele tá sendo stalker, já concorda? Você já não gosta, já tá demais. Eu já acho que já no segundo dia, pera um pouco, eu já fico com o pé atrás, né? Mas isso sou eu. Dependendo da pessoa, não é. Eu não gosto que chegue na minha casa, assim, dependendo quem for, sabe? Antes,
Eu ainda dividiria isso como, assim, gente da minha família ou amigos próximos, ou não, amigos próximos podem. Até eu morar em uma casa pela primeira vez, não um apartamento, né? Ou num lugar com um portão. Quando eu mudei para uma casa, quando a pessoa vem, ela já tá na minha porta, literalmente olhando dentro da minha casa, porque a porta é de vidro. Então eu me sinto extremamente invadida. E aí eu acho que não custa a pessoa mandar uma mensagenzinha, tô passando aí. Não, Agora, sem dúvida. a gente vê caso de stalkers, que a pessoa chega em casa e a pessoa tá ali. O amigo stalker faz muito isso. Quem não teve uma amizade na vida que a pessoa quer ser sua amiga um pouco mais, você Pouco quer ser demais. amiga dela, entendeu? Ela quer tomar um tempo do seu calendário um pouco mais do que você tem para dar. Então essa pessoa, ela vai estar ali no seu trabalho, é o obsessivo, né? Ele aparece do nada no lugar onde você costuma almoçar. Foi uma coincidência, em aspas. Aí, Uma de vez, repente, ele tem que comprar uma coisa, ele vai comprar lá da loja que você trabalha. Aí ele estava passando do lado da sua casa por acaso. Ele é um obsessivo e ele pode ser amigo, colega de trabalho, alguém que esteja, né, romanticamente interessado, até vendedores, entende? E tem esse não, comportamento obsessivo. quando começa a ser demais também, né? Quando fica excessivo. Uma vez você encontrar a pessoa, coincidência, tá E interessante. Aí você começa a encontrar toda semana, depois começa a encontrar todo dia, mais uma vez por dia, entendeu? mas é o que eu te falei, é quando incomoda, né? Porque a gente tem um certo limite de tempo que a gente pode dedicar às pessoas na nossa vida. Cada um Uhum. tem o seu. Até uma determinada quantidade de tempo que a gente quer ficar sozinho, por exemplo. Então, se uma pessoa começa a vir demais, você sente o incômodo. E existe stalkers que demora muito para ele realmente atingir a vítima, porque a vítima não vê aquilo como um stalker. De repente, ela tem uma personalidade dependente e ela não vê aquilo como stalking. Essas Sim. são geralmente as vítimas que o stalker consegue conquistar o que ele quer. Porque a gente fala de stalker como se fosse um crime que ele nunca se vira o crime, né? Ele nunca acontece, ele fica naquela perseguição. Então, às vezes, o stalker conquista a vítima e pronto, casa, vira amigo, vai morar na mesma. Ele consegue o que ele quer algumas vezes. E ele não deixa de ser stalker por isso, a menos que ele consiga uma outra vítima. Pronto, agora essa daqui já não me interessa mais, deixa eu, né? E agora, essa vítima número 1 nunca nem percebeu. Para ela, era assim, ele era um cara meio pegajoso, ela era uma amiga carente, entende? Ela não entendi. Hoje eu olho para trás em algumas situações que eu já passei, que eu falo, gente, fulano, ciclano, era totalmente stalker. Mas na época eu não Interessante sabia nem isso. o que isso era, entendeu? E pronto, passou. A pessoa teve o tempo dela, depois seguiu para o próximo. Porque existe o tipo de vítima também, né? Tem a vítima que atrai esse tipo de Tem. pessoa e tem a vítima que até se interessa por esse tipo de pessoa. Tem Exato, se a casos pessoa é carente, tem casos de stalking que a vítima acredita que ele virou stalking depois que eles terminaram, porque passou a incomodar. Só que a pessoa já era assim, sempre, desde o A pessoa começo. já conheceu ela sendo stalker. Exatamente, mas Né? como era consentido, digamos assim, aí não tinha problema. A pessoa continua do mesmo jeito, né? Termina o relacionamento, termina a amizade, termina o que for. E a pessoa não muda, a pessoa quer continuar, ela não aceita, né, o fim. E depois a gente tem o stalker, o obsessivo mais sexual. Então, o que acontece? Ele é um predador sexual. Não sabe até que ponto ele vai se tornar um perpetrator mais violento, entendeu? Do que perder bastante tempo só stalkeando aquela uma vítima para ter uma intimidade com ela, entendeu? Ao invés de simplesmente ir lá. Então, ele quer puramente ter uma relação íntima com aquela pessoa, seja uma vez só ou realmente se tornar um namorado. Mas ele já tem a mente mais perversa, sabe? Entendi. A pessoa, quando se sente stalkeada por ele, geralmente o tipo de palavra que ele usa. Mais focado pro lado sexual, né? Já mais focada pro lado sexual e já mais agressivo, digamos. Ele não vai tão devagar, sabe? É o Eu tipo que vejo um caso xinga, né? desse e eu percebo, nossa, será que esse stalker não tá percebendo que tá demais? Disfarça um pouco mais, né? Não tá nem disfarçando. Então, esse é o que
tá buscando um relacionamento íntimo, né? É interessante isso, né? Porque cada um deles tem um motivo, tem uma motivação, tem um objetivo, né? E assim, nas estatísticas, o íntimo e o vingativo são os que mais acabam, aqui nos Estados Unidos, se tornando um crime fatal. Porque são mais agressivos, né? São mais violentos. Porque a motivação deles, o íntimo, é porque ele sabe que uma vez que ele consegue o acesso físico a essa pessoa, o que acontece dali em diante é crime. Se o que ele quer é uma relação íntima não solicitada, não acordada entre as partes, é chamada de estupro. Pronto. Então, se ele sabe que aquilo ali vai acarretar numa pena muito maior, infelizmente, toma uma atitude mais drástica. E o vingativo, porque o vingativo, eu acho que praticamente ele é o pior stalker. Ele encontra algo que alguém fez contra ele. E às vezes, isso tá na cabeça dele, tá? Por Nem exemplo, sempre é real, né? Nem sempre. Por exemplo, tem um escritório e essa pessoa é mandada embora. E ele acha que ele foi mandado embora porque fulano ali aprendeu a fazer o trabalho dele e agora vai tomar o lugar dele. Então ele resolve que ele vai se vingar desse fulano, sem saber. Então ele é motivado por raiva, por revolta. A culpa nunca é do stalker, né? Nunca. E geralmente quando um vingativo resolve stalkear alguém, é porque a autoestima dele já tá... Senão ele não acharia que esse problema todo, que o mundo tá contra ele. Né? Então, quando uma pessoa está com a autoestima baixa, quando ele está defensivo, o que o ser humano faz? Ele ataca. E quanto mais defensivo ele estiver, mais ele vai atacar, com mais violência. O que acontece? Ele já está ali naquele comportamento, naquele, como que diz assim, a mente dele, né? Já está para baixo, já está no defensivo, e aí ele quer, no que ele ataca, o que ele recebe? Provavelmente ele vai receber um contra-ataque. Ele vai ser rejeitado. E quando ele ficar rejeitado, essa revolta triplica, só piora. Então isso que acontece. Esse stalker, ele é perigoso por causa do estado mental dele. Cada vez que ele é rejeitado, cada vez que ele recebe um não, cada vez que ele encontra uma porta fechada, quando ele tenta perseguir essa pessoa, tudo piora. E aí ele vai ficando cada vez mais violento. Até o ponto que aquela razão inicial que ele tinha já nem é mais ela. A justificativa dele já é: não, porque ela não somente roubou meu emprego, mas ela é meu emprego, ela não me atende, ela me odeia, entendeu? Tudo já vai virando uma bola de neve. E já vai crescendo a gente vê depois dele. das histórias. E parece que esse stalker, ele vende a história para si mesmo. Porque ele precisa de uma justificativa para agir dessa forma. O que é mais fácil? Você culpar alguém e passar o seu dia inteiro calculando uma forma de agredir essa pessoa ou procurar outro emprego? Se você está com a sua autoestima baixa, você escolhe a primeira opção, que você nem acredita que você tem capacidade para arrumar outro emprego. E se sente inferiorizado, né? E só piora, né? Porque vai ser difícil esse stalker receber amor de volta da pessoa que ele tá perseguindo, da vítima. Porque ele tá sendo inconveniente, porque ele tá atacando. E aí é um ciclo que é muito difícil quebrar. Porque é um ciclo de perdão, é um ciclo de fazer esse stalker enxergar a realidade. Ele não consegue enxergar a realidade porque ele precisa entender que o errado é ele. E geralmente esses são os casos que mais causam também. Porque a vítima, depois, ela também se sente culpada. Porque a vítima começa a acreditar que ela realmente causou aquilo. Ela vê o sofrimento, né? Ela vê o de acordo com ele, o sofrimento pensa, é por causa dela. Eu tô passando tudo isso porque, mesmo que essa pessoa não tenha roubado o emprego da outra, né, nesse exemplo, digamos que ela pense, não, mas de repente o meu comportamento no escritório pode ter causado, de repente eles precisavam mandar uma pessoa embora e porque eu sou tão legal e tão prestativa, ficaram comigo e não com ele. Então ela se sente culpada, ela tem uma dificuldade grande em denunciar, sabe? Ela não quer prejudicar mais ainda aquele stalker e fica um ciclo bem perigoso. E às vezes é aquela coisa, aí ele se mistura com outros tipos de stalking, né? Tem casos onde a pessoa começa por vingança, ela descobre, isso acontece, sabe em quais casos? Digamos assim, ó, um casal, né? Um homem e uma mulher é casado, esse homem trai a esposa, né? Ele arruma uma amante, a esposa descobre quem é a amante e ela começa a stalkear, achando que ela tá com todo o direito, tá?
A errada é a outra. Ela não percebe que o que ela está fazendo é crime. Uma coisa é uma coisa, outra é outra, né? Não é porque uma pessoa está fazendo uma coisa errada que você vai fazer uma outra, principalmente uma outra que também é considerada agora um crime. Então ela começa a stalkear essa amante, eles terminam, ela descobre que essa moça que está saindo com o marido dela não é uma má pessoa igual ela pensou que foi. Todos aqueles nomes que ela criou para essa mulher, e ela descobre que na verdade essa moça também está sendo enganada por ele. Ela também entrou nessa sem saber onde ela estava pisando. Mas a esse ponto, essa esposa já está obcecada. Ela tem tantos ciúmes que não importa que a outra pessoa não teve culpa, que ela é mãe, que ela tem filhos também e tal. Ela quer destruir, porque ela quer o fim dessa outra mulher. E nem que o marido já esteja em outra, pronto, agora ele arrumou outra amante, até casou com a outra, ela continua obcecada por aquela uma. Então, e isso acontece muito. E tem casos assim onde a pessoa fica anos nessa. Começou por vingança e depois vira uma obsessão. Vira uma razão, né? Uma razão de viver. É um foco, né? Existe um foco muito grande numa pessoa só, numa situação só. O stalking, ele é muito a dificuldade da pessoa sair de uma situação que ela esteja vivendo e olhar essa situação de cima como se ela estivesse fora do contexto. Ele não consegue enxergar a história, sabe? Não consegue racionalizar, né? Não. De certa forma é um surto, né? Ela perde a noção, ela entra num vórtice ali que vai e não olha e não percebe nada, né, ao redor. Tem uma frase que eu acho que, pra mim, ela ajudou muito na vida. Toda vez que eu tô lidando com um caso de stalker, eu percebo a falta do entendimento dessa frase no caso, tá? Que é: a minha liberdade termina onde começa a sua. A minha liberdade termina onde começa a sua. Porque isso é tão óbvio, né? Eu posso realmente fazer tudo o que eu quiser. Tudo. Nossa, eu posso fazer tudo que eu quiser nessa vida. Ninguém, olha, mas nem Deus desce aqui, ó, na minha frente e fala: Tatiana, não come esse bombom de chocolate que você vai comer agora. Não vai, eu posso fazer o que eu quiser. Só que se esse bombom for de alguém, eu já não posso, a regra muda. Então a regra sempre muda no momento que a liberdade de uma outra pessoa está sendo violada. Eu posso, se ele for meu, não se ele for de alguém. Se ele for de alguém, eu tenho que perguntar. E no exatamente isso, né? No caso do stalking, essa é a regra mais desrespeitada. Porque o stalker ele tira da frente dele que a outra pessoa também, que existe um limite, que ele não pode tudo no mundo, né? E que por mais que você odeie uma pessoa, ela ainda tem a liberdade dela definida, é direito. Exatamente, é claramente um desrespeito à liberdade do outro. Eu me pergunto, né, assim, quando você tiver a chance de conversar no podcast com uma psicóloga tem alguma estatística que mostra o stalker sendo um narcisista? Porque, uma análise da personalidade dos stalkers. Narcisista. Né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que seja o oposto do narcisista, sabe? Que pense no grupo, que pense em todos, que olhe para empatia, todo mundo, né? Com igualdade, sabe assim? Olha para o lado e vê todo mundo igual, tendo uma reação de stalker. Ou então uma pessoa que não conhece a lei. Porque eu acho que quando a gente fica nervoso, é muito fácil a gente ultrapassar um limite, né? Por exemplo, eu sei o que é stalking, eu não tenho vontade, não é da minha personalidade forçar situações. Mas, digamos que eu descubra que alguém está fazendo alguma coisa muito séria contra meu filho. Hoje, entendendo tudo que eu entendo, tendo o meu trabalho, a primeira coisa que eu faria seria envolver a polícia. Mas digamos que eu não soubesse de nada disso. Volta lá para aquela Tatiana das cavernas. Talvez eu pegaria o meu carro e fosse lá olhar. Talvez eu fosse lá tentar devolver uma ameaça. Então, às vezes, a falta de informação faz a gente tomar uma atitude também que esteja invadindo a liberdade do outro e se enquadrando nesse crime de stalking. Por isso é bom, né, a educação, o pessoal entender o que é, para você mesmo se policiar. Às vezes você vê uma situação e pensa: nossa, não, isso aqui tá parecendo que eu tô stalkeando, né? Não tá certo. Tomar cuidado, né? Será que eu tô invadindo a outra pessoa? Será que eu tô incomodando? Além do mais, a gente tá na era da internet. A gente tem que saber o que é stalkear uma pessoa online.
Que acontece bastante, né? Não, eu acho que cyberstalking hoje em dia, numa certa forma, acontece todo dia com todo mundo, porque você vai mandar uma mensagem para alguém. Tem que ter um bom senso. Olha, essa pessoa respondeu, tem um determinado tempo que você tem que dar para essa pessoa responder. Por exemplo, eu não sei se você já recebeu alguma mensagem assim. Alguém te pergunta alguma coisa, né? Aí passa 15 minutos, você não respondeu ainda. Aí essa pessoa vai e te manda um monte de interrogação. Tipo, hã? E aí? Né? Tipo Sim. assim, tô dirigindo. Não dá ainda para te responder. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu já penso. Primeiro eu penso, né? Ai, Tatiana, você esqueceu de responder. Depois eu penso, nossa, mas será que esse tempo foi um tempo adequado? Será que essa pessoa chegou a me dar tempo? Sim. Então, isso online, a gente às vezes manda mensagem e a pessoa não responde, a gente vai mandando uma atrás da outra. Isso é Não, stalking. e quando manda em vários lugares, né? Você manda uma mensagem no Não, WhatsApp, aí a pessoa não responde. Aí você vai no Instagram, aí depois você vai no Facebook, aí você vai isso é em todas stalking. as redes da Depende de uma pessoa. pessoa. Olha, eu já vou te avisar comigo se você. Eu sou meio relapsa com mensagem. Então, se a pessoa me manda em vários lugares e ela é uma mensagem relacionada a trabalho, eu sei que aquilo ali é simplesmente assim, Tatiana, preciso da resposta. Agora, se isso é uma coisa pessoal. Se, por É exemplo, outra não tem coisa. nada a ver com trabalho, não é um assunto que precisa ser tratado com urgência, né? Com uma amizade, por exemplo, stalking, tudo Sim. bem, não sei. Eu acho que essa questão, redes sociais, a linha é muito tênue, né? Porque é muito É, fácil você stalkear. É é. muito fácil. Então, você acaba tendo uma certa dificuldade de diferenciar. Porque às vezes a pessoa, principalmente quando é uma pessoa pública, né? Como quando é uma influencer, alguma coisa assim, as pessoas acham que pode e tem liberdade pra ficar mandando mensagem, enchendo o saco, sabe? E no pé da pessoa o tempo todo, mandando mensagem, mandando e-mail, mandando em tudo quanto é canto, todo dia, toda hora, entendeu? Na rede social é uma linha tênue. Você pode estar querendo agradar ou você pode estar querendo stalkear. Qual é a diferença? Como que eu sei? Porque, por exemplo, eu sou ir lá Uhum. e dar um monte de like. O tio do meu pai tem agora Facebook e Instagram. 88 anos de idade. Para ele, isso é a coisa mais legal do mundo. Ele pode ver todo mundo da família, a foto de todos os filhos que todo mundo tiver. O que ele faz o dia inteiro? Então, Não. ele não está stalkeando ninguém, né? A gente tem que Uhum. avaliar a situação. Se eu ver esse tio ali, que geralmente meu marido, todo dia a gente acorda com os likes, né? Eu sinto já o carinho. Eu não me sinto sendo perseguida. Uhum. Então, eu sei que ele não está me stalkeando. Ele está agradando a gente. Sim. E uma outra pessoa, como ela percebe isso? É pelos sentimentos, o que ela está sentindo. Esse contato dessa pessoa te faz se sentir com medo, insegura, depressiva, tá? Porque às vezes é um contato, ele vem para te colocar para baixo. Isso acontece com celebridades às vezes, tá? A pessoa não Ah, vai com a sim. cara daquela celebridade. É o hater, Né? chama de Ela acha hater. isso, o hater, ela é metida, ela é alguma coisa lá na TV, ninguém gostou do que ela falou. Então essa pessoa vai ali só para colocar um comentário ruim, só para Não colocar um gosta, mas tá comentário lá ruim. todo Não dia. gosta, mas tá ali todo dia. Então, se essa pessoa se sente mal com aquele comentário e com aquele contato, né? E aquele contato vai sendo sempre para te deixar triste e constante, ele é caracterizado um stalking. Se você se sente que por mais que você se afasta, essa pessoa não consegue perceber, não muda, entendeu? Não Digamos respeita, que né, sua é, decisão. digamos que você começa a não retornar a ligação, ou você começa a dar um espaço maior entre as respostas, ou você até resolve assim, eu vou dar uma festa, mas dessa vez eu não vou chamar essa pessoa. A pessoa não se toca, ela continua tentando e tentando e tentando. Então, quando você sente que não tem o seu espaço não está sendo respeitado, isso é um stalking. Depois, quando você sente que não importa o que você faça, você sente que essa pessoa está te monitorando. Isso também Uhum. acontece com rede social, por exemplo. A pessoa que você sabe que ela vai e ela reage a alguma coisa no segundo que você posta, né? Sim. Porque às vezes pode ser coincidência. Mas se acontece Agora, direto. agora se acontece direto, aquela mesma pessoa, por exemplo, eu não uso mais muito o Facebook, né? Então, quando eu não tenho assim toda semana, sabe?
Eu não tenho uma regra ali para postar. De repente eu posto 3 vezes no mesmo dia, ou depois eu fico um mês sem postar. Mas às vezes eu reparava que tinha uma pessoa que eu postei, nesse mesmo segundo ela deu like e fez um comentário. Aí é lógico, ela não tá me stalkeando, é porque ela tem aquele aviso. Notificação? A notificação, concorda? Sim, Ela ou vê a então ela notificação. abriu, Ela na hora vê. tava lá. Ah, mas aí é 5 anos abrindo na hora e vindo na hora que eu posto. Exatamente, aí É meio não, né? difícil, né? É. Aí se Então eu olhei acontece e o tempo pensei, eu todo. falei, não, a pessoa tem a notificação, então assim que eu posto, ela vai e faz o comentário e dá o like. O que acontece? Ela tá me stalkeando? Não sei, eu me sinto monitorada por ela. Se eu me sentir, é desconfortável. Nesse caso, eu lembro que eu me sentia um pouco monitorada. Sabe, cada coisa que eu tô fazendo. Cada coisinha que eu tô fazendo. Mas também não passava de nada na internet, entendeu? Às vezes tem gente Mas que é um se incomoda comportamento. mais, né? Mais fácil, tem gente que se incomoda, E que demora às mais pra se vezes incomodar. depende, como você falou, depende do grau de Tolerância, né, do proximidade, outro. de proximidade que você tem com a pessoa, entendeu? Se você passa isso já é um caso mais grave, a ter dificuldade para dormir e para ficar sozinho em casa. Isso já é de um stalker mais obsessivo, que faz ameaça, né? Essas são Pois as é. certezas mesmo. Se você começa a ter pesadelo com essa pessoa, a questão do pesadelo, ela diz muito, viu? Porque quando a pessoa começa a ter pesadelo com o stalker dela, isso é um sinal de que está realmente afetando o lado psicológico dela. Essa Começa a pessoa prejudicar, né? ela pode até não estar afetando a vida dela, a rotina dela, né, a vida diária, fisicamente, mas ali, ó, na cabeça, ela tá o tempo todo. E o sono, né? Se afeta o sono, é uma coisa muito séria também. Depois a gente sempre pede para que essas pessoas, quando elas sentindo esses sintomas, né, essa reação que dá após você ter uma pessoa te perseguindo, você tem que procurar ajuda, mas ajuda psicológica, não só uma ajuda de ir na delegacia, né? A pessoa tem que procurar, nem que seja uma amiga para conversar, tem que colocar para fora, tem que conversar com alguém, né? E por mais que essa primeira pessoa não acredite, conta para uma outra, né? Porque essa pessoa tem que procurar suporte, porque a hora que vira um trauma, sabe? Fica muito difícil tratar mesmo. Então eu queria aproveitar para perguntar sobre o que a vítima deve ou não deve fazer quando ela está Isso, sendo vítima de stalking, né? O que acontece? O que ela faz? uma boa. Bom, primeiro assim, o que ela deve fazer é procurar a polícia, né? E mesmo que ela acredite que nada vai ser feito, uma ocorrência vai ficar lá, pelo menos vai ficar datado quando aquilo começou, tá documentado quando aquilo começou. Tem um registro, né? Isso, e mesmo que, como no caso que eu contei da Cindy James, né? Nem sempre a polícia acreditava nela, mas nem mesmo assim ela parava de ligar para a polícia e avisar. Ela não deixava de fazer as ocorrências. E quando eu estava mesmo escrevendo o caso, eu pensava como essa mulher é persistente mesmo. Eu gostei dela ser persistente, porque, né? Nossa, adorei, tá certíssimo. Ficou muito documentado. Porque eu vi muitos casos sobre isso, inclusive no ID, né, para quem se interessa. O Investigação Discovery tem muitos casos de stalking, tem um programa, inclusive, que fala sobre isso, que é Desejos Proibidos. E aí eu vi vários programas e eu ficava impressionada com a demora das pessoas para procurar ajuda, né? Existe uma demora muito grande para ir na polícia, para falar para os familiares. Existe uma resistência, tipo, não tem nada a ver, isso não é sério, isso é coisa da minha cabeça, eu tô exagerando, né? É exatamente o que você falou. A pessoa pensa que ninguém vai acreditar, que aquilo é um exagero, que logo esse stalker vai parar, entendeu? Uhum. Foi só uma vez, foi só 2 vezes. O que, na verdade, às vezes acontece. Às vezes, você tá sendo stalkeado por alguém, um ex, né? Principalmente as pessoas que namoram, né? Terminou um namoro, às vezes a pessoa vem 1, 2, 3 vezes atrás e até que você dá mesmo um não, e essa pessoa entende. Agora, quando não para, realmente tem que procurar a polícia, e não só com o número de vezes, né, mas o grau da ameaça. Tem contatos que você pode esperar até a terceira vez. A pessoa só está telefonando, está tentando marcar um encontro para conversarem, e você está dizendo que não, né? Mas se essa pessoa já começa na hora a ser mais agressiva, igual a gente vê muito no Brasil, assim, com casos de
homem que a mulher se separou, né, saiu de casa e ele tá stalkeando e mais agressivo, ela tem que ir na delegacia já na hora. Depois, o quê? Ela tem que contar para alguém, né, além de ir na delegacia. É muito importante ter uma pessoa para que essa pessoa conte, para que ela também sirva de testemunha. E ela Uma vai rede ser de apoio, né? isso, e ela vai ser, sabe essa visão de fora que eu falei antes? Essa pessoa vai estar conseguindo enxergar essa situação de fora para poder dar um conselho melhor. Depois, ela tem que documentar tudo, como se ela fosse para a justiça, para o tribunal depois. Então, se é e-mail, ele tem que ser impresso, faz um print screen, cria uma pasta só para aquilo. Tudo tem que ser visto como evidência. Ligação, tem aplicativo que grava ligação, fácil de colocar no telefone, faz print screen de conversa SMS, tudo que puder guardar. Se o stalker vem na tua casa, anota o horário, entende? Se você não tem uma câmera lá que vai gravar aquilo, anota o horário que veio, pede pro porteiro anotar o horário que essa pessoa veio. Se é uma situação onde a pessoa mora em prédio e não tá em casa, conta pro porteiro, sabe, olha, eu tenho esse ex-namorado, essa pessoa X, e que se ele passar aqui, eu quero que você anote o horário que essa pessoa passou. Então, tem que fazer, aqui é o que a polícia mais pede, para a pessoa fazer um relatório. No caso da Cindy James, ela tinha um diário, não sei se você lembra. Sim. Vários outros, mas assim, aqui nos Estados Unidos é tão comum a pessoa ter um diário, né, que é raro a gente ver um caso criminal onde a vítima não tinha um diário. E nos casos de stalking, é tão importante, porque a gente depois, até quando a pessoa vai procurar uma ajuda, né, de um coaching ou de uma terapia, é importante olhar para trás e ver assim o quanto isso foi afetando, quando começou, porque a pessoa esquece. O trauma faz a pessoa ir esquecendo, sabe? Ela Até vai falar, para mostrar o nível do imagina, dano, né? ele veio aqui 5 vezes, 5 nada, já faz 10, entendeu? É que a pessoa não tá computando tudo aquilo. Então, pega um papel e escreve realmente tudo o que tá acontecendo. Existe até um mecanismo de defesa, né? Para que a pessoa não lembre 100% das coisas, porque se ela lembrar, ela vai sofrer mais ainda, né? Então, ela cria dentro dela esse mecanismo. E o que acontece também? Além de guardar toda a evidência, tudo, a pessoa, ela tem que ser clara com o stalker. Sempre assim, muito objetiva. Ela não pode, por exemplo, mandar um recado, uma indireta, tá? Com o stalker não se dá indireta. É sempre direta, de forma educada. Você não quer cutucar a pessoa, mas você dá uma direta. Então, olha, eu preferia que você não me contatasse mais. Sabe, nesses vingativos, o obsessivo, bateu na porta da sua casa, gostaria que da próxima vez que você viesse, você me avisasse. Se é um ex-namorado, olha, eu não quero mais que você venha até a minha casa. Ela tem que avisar, ela tem que pôr a regra, porque a próxima vez que essa pessoa fizer, ela vai ter que ter como provar, não necessariamente em papel, se ela puder provar, melhor, mas ela vai ter que ter pelo menos como dizer que ele foi avisado. É que ela tentou acabar com a situação, né? Ela tem que ter, e outra, o stalker, ele tá se alimentando da sua vulnerabilidade, do seu medo. Sim. Então, se ele sentir que um limite foi colocado ali, a tendência é dele recuar. Ele vai ter que recuar e vir com outro plano, sabe? Pelo menos você vai estar fazendo algo que ele não estava esperando, porque ele tá indo numa pessoa que ele sabe que ela tá ali rachada para quebrar. Né? Lembra que você falou, o stalker, ele tem um perfil de vítima. Então essa vítima, ela tem que estar ali, ela tem que saber o que ela quer e o que ela não quer. Interessante isso, porque eu vi casos em que a pessoa ignorava. Então, realmente ignorar não resolve. Né? Não, mas calma, essa é a próxima, porque isso é importante. Ela tem que ser firme, como eu falei, ela tem que dar o recado dela, tem que ser muito, muito claro, sabe? Não pode ficar dúvida. Por quê? Porque esse recado só vai ser dado uma vez. Ela não pode falar, não aparece mais aqui na minha casa, e depois ele volta e ela abre a porta e fala, não aparece mais aqui na minha casa. Não. Todo recado, ele tem que ser firme e uma vez só. Ponto. Não é segunda. A partir do recado, ela tem que ignorar. E essa parte de ignorar daí pra frente não pode mais ser quebrada. Porque é muito importante, pro limite do stalker, é muito importante que ele entenda que o recado foi dado e
ponto final. Acabou, não tem mais contato dali pra frente. É porque se você dá abertura, a pessoa acredita. Ah, então eu vou continuar. Porque Se aí você ela escreve, vai. não, porque aí pronto, é igual com uma criança, você fala que você não vai dar o doce, mas aí você da primeira vez dá, ele já não entende mais. Porque se você quebrou a regra uma vez, você vai quebrar todas. Uhum. Entendeu? Então, e até depois, para que seja mais fácil com a polícia, porque tem stalkers que depois, numa briga judicial, ele diz que ele só voltou a ter o contato com ela porque ela respondeu. Fica um ping-pong. Uhum. Só que a resposta é sempre pedindo para essa pessoa se afastar, mas é uma resposta. Para ele vê como resposta. Ah, pelo menos ela respondeu. Ela podia ter me ignorado, mas se ela respondeu é porque ela tá querendo saber de mim. Sim. Entendeu? É igual o ex ali, né? A pessoa fica te mandando mensagem, em vez de ignorar, você fala, ai, para de encher o saco. Ele pensa, olha, legal. Tá vendo? Ela podia ter me bloqueado, mas não bloqueou. Por que ela não bloqueou, né? Então deve ter algum interesse, alguma coisa aí. Então, o mais fácil é falar, por exemplo, se a pessoa ela tá te mandando e-mail, vindo na sua casa e tentando ligar para você, para sua avó, para sua tia, em vez de falar, olha, não liga mais na minha casa, já diz assim, ó, por favor, não me contate mais, nem via família, não tente mais nenhum tipo de contato comigo. Porque aí esse recado já está dado para todos os veículos aqui, agora ela pode ignorar ele em tudo. E aí é ignorar para valer mesmo, sabe? Quando o contato continuar, o que ela tem que fazer? Documentar. Documenta, e a hora que ela sente que ela tá pronto, leva de novo pra polícia. Já levou uma vez? Leva mais uma vez. Falou, olha, lembra que eu vim aqui dia tal? Confirmou aqui que não era pra ele manter contato? Olha que ele tá mantendo esse. Mas eu não nunca mais respondi, mas ele continua. Nunca mais respondeu. Porque, olha, principalmente aqui nos Estados Unidos, quando eles descobrem que você respondeu, pra eles é assim como volta na estaca zero. Sabe? Uhum. Não é para responder, não é para ter contato, porque é para ficar muito claro que o contato entre essas duas pessoas tem que ser eliminado. Pronto. Porque aí, aqui, isso é caracterizado muito como stalker. Essa pessoa foi avisada para não ter contato e ela ainda está tendo. Isso é um crime. Isso é o crime consumado. Pronto, foi pedido, né? Então, isso é o fazer e não fazer. E tentar o máximo possível não dá a chance de um contato físico. Então, essa coisa de assim, não, eu vou tentar conversar com ele. Não. Contato físico não pode. Eu vou tentar pedir para ele parar, vou né? tentar, por pessoalmente, exemplo, talvez ele entenda, tal. Isso, ou assim, já vi casos onde o stalker, ele quer namorar aquela menina, né? Ele é o íntimo, tá? Ele só não foi ainda muito lá no assunto, mas na verdade é isso que ele é. E ele enche tanto ali a paciência da pessoa que ela fala, eu vou em um date com ele, porque assim ele para, entendeu? Eu vou ser chata, sei lá, vou mal vestida, alguma coisa assim, ele vai desencantar de mim. Não, porque às vezes é nessa chance onde alguma agressão, alguma coisa vai acontecer. Então, sabe, a pessoa não vai convencer pessoalmente essa pessoa a se afastar. Se ele está obcecado por alguém, você pode aparecer lá assim, olha, no pior estado que for, ele é obcecado por você, não interessa. Ele só vai lembrar que você foi. Ele vai lembrar que você foi, exatamente. Então, pelo menos aqui nos treinamentos são assim, sabe? O primeiro é um contato para dizer o não e depois é ignorar completamente. Contrata um detetive particular, contrata uma equipe de segurança. Se a polícia não está tendo tempo para cuidar do seu caso, cuide você. Não exatamente você como pessoa, mas monte a sua equipe. Coloca as fechaduras na sua casa, coloca câmeras na sua casa, coloca gravador no telefone, coloca um rastreador no telefone da casa, se seu telefone não tem. Você tem que fazer essa proteção. Exatamente, você vira o jogo quando você vai... Você vira o jogo, atrás do stalker pra descobrir quem é. Porque muitas vezes você nem sabe quem é, né? A gente nem falou sobre isso, mas tem casos que a gente nem sabe. No final descobre que é até uma pessoa conhecida, mas a princípio você não sabe quem é. Principalmente em cyberstalking, que a pessoa cria, né, um perfil. Nesses casos aí que você tem que investigar mesmo, porque você precisa saber quem é, né? Tem. E aí é o caso onde o detetive particular, ele tem um grau de sucesso muito bom. É porque ele vai focar nisso, especificamente nisso. Ele vai ter o tempo dele totalmente
para focar nisso. Hoje em dia existe muita ferramenta que ele pode fazer, ele sabe o jeito de coletar as evidências. Eu vou falar uma coisa, isso daí é muito de pessoa para pessoa, né? Porque depende, por exemplo, uma coisa que o stalker gosta, tá? Todos eles, não importa o tipo que ele gosta de saber que ele conseguiu, que ele tá conseguindo te afetar. Quando você dá isso a ele, você mostra pra ele que realmente isso afetou alguma coisa da sua vida, você tá alimentando ele, você tá dando pra ele o que ele mais gosta. Aí ele vai fazer mais ainda, né? Então, aí, até se tratando de um outro caso, teve um caso aqui nos Estados Unidos que essa pessoa, ela dependia muito da internet para vender as obras de artes dela, as obras que ela fazia. E o stalker, ele fez de uma forma que ela quase, praticamente teve que tirar toda a presença online dela. Ou seja, aquilo foi uma destruição total para ela. E depois ela acabou vendo, depois de muitos anos, o que aquilo causou em matéria de perda financeira, né? E ela acabou depois se arrependendo de ter feito daquela forma exata, tá? Então, eu acho que isso é de pessoa para pessoa. Sem dúvida, se a pessoa é uma pessoa pública, se ela trabalha com internet, etc., aí realmente ela não tem sentido. muito o que fazer. O que eu acho, assim, cada um sabe o stalker que tem, a maioria. Porque dependendo do contato, né, que ele vai ter, você vai saber qual a importância da sua rede social, qual a importância do endereço da sua casa, coisas assim. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, não tem como você praticamente esconder o endereço da sua casa. A coisa mais fácil é a pessoa encontrar o endereço de qualquer pessoa, porque documentos públicos, eles são digitalizados hoje em dia. Então, por exemplo, se eu quiser a escritura de uma casa, eu acho ela na internet. E na escritura da casa, eu vejo em nome de quem ela tá. Então, eu posso fazer a busca ou pelo nome ou pelo endereço. Então, é muito fácil. Então, não tem como uma pessoa esconder isso. E aí, nesse sentido, como ela teria que fazer? Colocar câmeras na casa. Colocar travas nas portas da casa, né? Outro tipo de coisa. No Brasil, a gente já tem... A pessoa não tem como saber o seu endereço se você não colocar ele no Facebook fazendo um check-in na sua própria piscina. Sabe quando faz o check-in? Sim. Quando você faz o check-in, a pessoa tem como ali pelo Facebook olhar pelo Google Maps onde está aquele check-in. Então, no Brasil, eu sempre falo para minha família, né, as pessoas que eu quero que se cuidem, para nunca fazer um check-in que não seja num local público. E se for num local público, não faça o check-in na hora que você está ali. Se você quer falar que você estava naquela sorveteria, porque você quer colocar ali um review para a sorveteria, né? Coloca no dia seguinte, por exemplo, né? Depois que você já foi embora, né? Depois que você já foi embora. Então, esses são cuidados que qualquer pessoa pode ter. Agora, se a pessoa está sendo stalkeada por alguém, aí esse cuidado tem que ser mais redobrado, né? Não coloca, não faz check-in. Fotos é uma coisa também que não tem muito como você controlar, porque foto hoje em dia todo mundo acha foto de todo mundo, né? Não tem. Mas fotos assim do lugar que você tá na hora, de pessoas da família, esse tipo de coisa. Até comentário que diz muito sobre a sua vida. Então, por exemplo, se você tem a foto do perfil e você tem muita gente que tem gente às vezes que vai lá e faz um comentário na sua foto assim: ai, tudo bem, oi, como você tá linda, ai, espero te ver no churrasco semana que vem. Então, apaga esse tipo de comentário, ou então coloca os comentários para não serem vistos, né? Esse tipo de coisa. Tem várias coisas que você pode restringir, né, na internet. Restringir as pessoas de fora de verem e tal. O que eu vejo também, às vezes, muito, o pessoal reclama no Brasil, é assim, principalmente o pessoal mais jovem, adolescente, que namora, tudo, dividir senha. Não tem que ter senha do outro, né? Então, uma vez que você deu a sua senha, às vezes é difícil você controlar, porque você pode até mudar, mas se a pessoa já tinha muito os seus dados, ela sabe o jeito de acessar aquela senha novamente. Então, não divide esse tipo de coisa. Sempre estar alerta eu não sei, né? Eu acho que a gente que lida com essa questão de crime o tempo todo, a gente vai se educando a ficar meio esperta e prestar atenção no nosso redor. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho, eu memorizo muito a feição das pessoas. E eu reconheço quando eu tô vendo uma pessoa pela segunda vez.
Eu posso, às vezes, não lembrar do nome, sabe? Mas eu começo a reparar. Se é uma pessoa, se eu tô dentro de um supermercado, por exemplo, e eu percebo que essa é a terceira vez que eu vejo essa pessoa perto de mim ali, não que eu fique com medo ou nada, mas eu sei reconhecer. Já No desconfia. metrô, sabe? Então, assim, uma pessoa que faz todo dia o mesmo caminho, que pega a mesma estação de metrô, o mesmo ônibus, tudo, começa a prestar atenção em quem tá sempre perto de você. Principalmente se é uma pessoa que te faz você se sentir desconfortável, né? Começa a olhar, ver se essa pessoa tá te seguindo, não deixar, né, pra não descobrir seu endereço, a sua rotina. No Brasil, eu acho até que a gente tem a nossa privacidade bem estabelecida. Eu acho que muitas vezes as próprias pessoas que se expõem. Aqui a privacidade não é violada de forma externa, é mais interna. Gente que se expõe. Então vale lembrar as pessoas de vamos tentar não se expor tanto, né? Tentar restringir certas coisas, não postar o tempo todo certas Eu acho que é coisas. mais a questão online, né? O perigo Sim, aí. Eu sim. acho que aqui nos Estados Unidos, o perigo é ele. A gente tem a vida mais exposta, as casas não têm portão, Como a gente tem muito tudo é muito crime aqui, né? público, né? Tudo é muito público. Por exemplo, a placa do carro, você não consegue. No Brasil, eu não sei, eu acho que você também não consegue descobrir de quem é a placa do carro. Aqui, a única coisa que você não consegue descobrir é a placa do carro. Mas do resto, você descobre tanta coisa sobre uma pessoa assim, ó. E por isso eu acho que o stalker, que ele é mais perigoso. No Brasil, eu acho que o stalker, ele é mais romântico, assim, relacionamento, sabe? Relacionamentos obsessivos, às vezes vingativo também. Então, eu acho que o problema aí seria mais do cyberstalking mesmo. Exatamente. Mas aí a gente vai ter que ver as pesquisas futuras para entender melhor Tô esse curiosa perfil. também. A gente não tem muitas informações sobre perfil do stalker, né? Sobre comportamento do stalker, porque não tem Sim. registro sobre Não isso. tem ainda, né? A gente vai ter. E escuta, você viu que eu falei essa coisa da amante, né? Isso é Sim. uma coisa que no Brasil é essa linha tênue também. A gente vê muito o caso, não sei como se você tem esse tipo de problema aí. Por exemplo, aqui quando você é investigador privado, aí a pessoa vem e te pede ali um trabalho, né? Olha, eu tô achando que tá acontecendo isso e eu quero descobrir. Eu tenho que tomar um cuidado para eu não estar sendo uma stalker paga. Eu tenho que Exatamente. ter Noventa certeza. por cento do trabalho Exato. aqui é para procurar amante, é para descobrir se tem amante, é problema conjugal. Isso, só que, por exemplo, aqui faz parte da lei. Você sabe que se por um acaso acaba que eu faço todo o trabalho, tá? E eu descubro que a pessoa que me contratou é o stalker, eu posso perder minha licença. A pessoa tá te usando, né, para Uhum. stalkear outra Por pessoa. isso eu tenho que fazer uma entrevista com a pessoa antes e eu tenho que fazer ali um relatóriozinho, num formulário, eu tenho que fazer essa pessoa ali assinar algumas coisas ali confidenciais, né? Mas Uhum. porque o que acontece? Às vezes o stalker, ele não quer ele se sujar para fazer o trabalho, então ele contrata alguém para fazer tudo aquilo e descobrir. E a gente tem que aprender a entender, gente, que a regra é para todos. Você também não pode. Não é assim que se resolve. Não é Uhum. porque alguém que fez alguma coisa. Porque ela vira o vingativo. Sim. Entende? Só Então a porque te gente. fez mal, você faz de Não é. volta, não. A gente tem que aprender o assunto como vítima e como agressor também. Descobrir que não pode ter determinadas coisas que não pode. Sua namorada terminou com você, você não pode ir lá na casa dela ameaçar. Ameaçar que se ela sair com o outro ali, você pega os dois na esquina. Isso não pode. Acabou. Mas eu só quero colocar medo. Colocar medo virou crime. Vai lá ler, é stalking. Colocar medo numa pessoa. Perseguir a ponto de causar medo. Exatamente, não pode. Não pode. Então é Olha aí. isso. Vamos ver, eu acho que ficou tudo isso. Ó, aqui só tem mais uma coisinha que eu tinha notado. Por exemplo, se você percebe que um amigo ou alguém que você conhece está sendo vítima de stalking, o que você faz? Tá? Para quem tá de fora. A Uhum. primeira, escutou uma história dessa, a primeira coisa é fala para a pessoa, dá o conselho dela ir procurar ajuda da polícia. É esse o conselho que essa pessoa precisa, primeiro. Depois, escute, porque por mais que às vezes o assunto canse, Pode ser quem tá, repetitivo, né? pode ser repetitivo, pode ser, ai meu Deus, de novo isso, mas, gente, essa pessoa tá passando por
por uma coisa muito difícil. E se ela não tiver alguém para contar, ela vai explodir. Ou ela vai fazer uma besteira. Então, assim, eu acho que ser um bom amigo é nessas horas, sabe? Seja o ouvido que essa pessoa precisa contar. Sim. Né? Depois, ofereça, né, assim, assistência, né, o que você precisar. E crie com essa pessoa um código de segurança. Eu acho que eu te contei sobre o código de segurança, né? De uma vítima daqui, que ela tinha um código de segurança com a mãe dela. E que salvou a vida dela, né? Salvou a vida dela. Conta Então, essa assim, história, eu acho muito bom. Eu achei muito essa boa essa história. história, essa pessoa, ela tinha um stalker que já estava há uns 4 anos atrás dela, era um ex-colega de colégio, né, que nunca teve contato com ela no colégio, mas depois ele foi na vida dele ficando cada vez mais problemático, nunca teve namorada, nada. E aí ele viu ela na cidade uma vez, porque ela voltou a ver os pais, e aí ele criou, aquela obsessão por ela. Ele seguiu, descobriu o endereço da mãe dela, e dali ele já foi descobrindo tudo. Também bem no início da era da internet, então assim que ele conseguiu todas as informações. Então ele mandava carta para ela, carta pelo correio mesmo, tá? E ele incomodava bastante, ele queria sair com ela, mas ela já tinha falado que não. Então ele não deixava ela em paz. Acontece que ele começou depois a fazer ameaças, tipo, você vai sair comigo por bem ou por mal. Você não sabe o que você tá perdendo, coisa desse tipo, né? E uma vez ele, no apartamento dela, ele deixou facas lá dentro, tá? Acho que ela mudou umas 2, 3 vezes, e quando fazia uns 3 meses que ela tinha mudado, ela achava que tava tudo bem, ela não colocava o contrato do aluguel no nome dela, ela não colocava o telefone no nome dela, ela tentava ficar assim, o máximo fora, sabe, da internet e de arquivos públicos, mas ele continuava achando e sempre assim, deixando algo dentro da casa dela, que é o que deixava ela com muito medo, porque significa que de alguma forma ele conseguiu entrar. Exatamente. Que nem ali no caso da Cindy James, né? Então ela mudou para essa casa nova. Quando, em determinado tempo, que ela começou a ficar com muito medo, acho que foi a primeira vez que ele conseguiu entrar dentro do imóvel dela, ela criou um código com a mãe dela. Se fosse para ela falar algo que não faz parte em nada da conversa, significa que ele estava perto dela, tá? E assim, o legal é que ela não criou uma palavra código, porque, gente, os criminals, né, eles estão cada vez mais espertos. Se você fala uma palavra-chave nada a ver, oi, abacaxi, eles já falam, o que tá falando isso? Né? Isso não existe, não tá no contexto, você tá mandando um recado. Não, ela falou, a conversa vai ser normal, mas vai ser algo totalmente fora do que a gente tá, o assunto, né? Então, um dia ela chega em casa e ela acendeu a luz e ele tava na cozinha. E aí, ele tava já com uma faca na mão, e aí ela achou que naquele dia ela fosse morrer. Aí, por milagre, o telefone tocou, e era a mãe dela. Mas isso foi assim, uma coincidência, né? Foi uma salvação pra ela. O telefone tocou, o que ela falou pra ele? Ela foi bem inteligente, ela falou, olha, eu acho que ela já tinha isso, sabe assim, na cabeça dela, tá? Ela falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você não quer que eu atenda o telefone, mas é a minha corretora. Ela tá vindo aqui ver a casa, agora. Porque é bom você dar essa desculpa, uma desculpa que seja alguém vindo na casa. Sabe? Alguém que esteja vindo entregar comida. Porque ele tem que ter o medo de alguém aparecer. Sim. Concorda? Seja quem for o agressor. Então, ela inventou essa da corretora, mas poderia ser uma entrega, sabe? De algo. Ela falou, é a minha corretora e ela tá vindo ver a casa agora. Se eu não atender e der uma desculpa pra ela, ela vai aparecer aqui. E eu não quero que nada de mal aconteça. Então ela deu uma solução pra ele. Porque, na verdade, ele não quer alguém ali, né? Então ele aceitou que ela atendesse. Não era corretora nenhuma, ela nem sabia que era a mãe dela. Ela não sabia quem era. Quando atendeu e era a mãe dela fez qualquer pergunta pra ela. Oi, tudo bem? Né? E ela falou, viu, pode vir ver a casa agora. Eu já arrumei tudo e tá preparado pra você tirar as fotos. Isso foi um assunto completamente fora de contexto, porque a casa dela não estava vendo, ela não estava esperando corretora nenhuma. Se ela acabou de mudar naquela casa, como que ela está esperando uma corretora, né? A mãe dela sacou no primeiro segundo. E o telefone dela, porque por causa do stalking, ela já estava com um programa que gravava tudo, viu? E essa gravação entre ela e a mãe dela tá gravada até hoje.
É muito interessante. De Interessantíssima essa ouvir. gravação, né? Muito interessante, porque você vê, sabe, a pessoa naquele estado, que ela tá com um cara com uma faca na frente dela, né? Que ameaça ela há anos, então ela acha que ela vai morrer. Então, quando ela fala isso pra mãe, a mãe responde assim: ele tá aí? E ela, isso, pode vir sim. Ou seja, a resposta dela foi afirmativa. Sim. Ela não precisa falar está, basta falar uma coisa afirmando. A mãe dela entendeu e falou ok. A mãe dela nem falou nada, tipo, no medo, eu não sei nem se ela perguntou, ele está aí. Eu acho que a mãe dela fez alguma pergunta positiva e ela respondeu positiva e a mãe dela já falou, ok, tchau. Só que a mãe dela ligou para a polícia na hora, porque esse era o acordo entre. E a polícia chegou quando ele estava colocando ela no carro. É muito interessante essa E a história, polícia porque você conseguiu vê, pegar ele. se a pessoa consegue ter uma elaboração maior, né? Você vê que ela conseguiu passar na frente dele, né? Ela conseguiu se planejar de uma forma que ela sairia da situação se acontecesse alguma coisa desse tipo, e ela conseguiu. Correto. É o que você falou, ela criou aqueles 3 passos à frente dele. E isso, essa coisa de palavra-chave, eu acho que todo mundo tem que ter palavra-chave com algumas pessoas. Eu acho que todo Sabe? mundo, realmente, para qualquer situação de crime, de De sequestro, muito. situação de Eu stalking, de tenho tudo. 2 amigas no Brasil que a gente sempre teve uma palavra-chave entre nós 3 há anos, há mais de 20 anos. Eu tenho assunto-chave com meu marido, que se eu começar aquele assunto, e a gente tem, inclusive, a gente brinca que a gente tem uma língua só nossa, porque não é só para caso, assim, de segurança, sabe? Por exemplo, se a gente tá numa situação de uma festa e a gente tá meio cansado e tá querendo ir embora, né? Mas é tão chato falar, ai, estamos cansados, querendo ir embora. A gente tem aquela frase, sabe? Começa aquele tal assunto que aí, se ele começar aquele assunto, eu sei que ele já cansou. Então é bom eu parar ali com a minha brasileirice de ficar falando, porque ele já tá querendo ir embora. E a gente tem várias coisas. Até assim, sabe? Se você tá comendo e tem uma coisa lá no seu dente, no restaurante, pra não ter que falar assim, você tá com uma salsinha aí, a gente tem um código também. Entendeu? Código. Aí vocês já foram longe, realmente. O código é assim, viu, você tem falado com a Alice? Ou então você perguntar assim, a Alice vai vir hoje? Se falou da Alice, eu já sei que tem uma coisa aqui no meu dente que eu preciso dar uma olhada, entendeu? E se eu perguntar pra ele, é a mesma coisa. Só que de segurança aqui em casa, a gente tem muito, sabe? E com os meninos, é uma coisa separado, de quando a gente sai, quando eu tenho um trabalho, às vezes, mais complicado, que eu levo meu marido junto só para ele, né, meio que saber onde eu tô, e para ele estar próximo, né, aonde eu tô, a gente liga para as crianças e diz, se a gente ligar para casa falando tal coisa, vocês ligam para a polícia. Ou se a gente te mandar uma... Então, assim, é uma coisa muito boa essa questão do código. E eu penso assim, ó, uma mulher que ela sabe que o ex-marido tá meio que atrás dela, um ex-namorado tá atrás dela, já cria um código com alguém agora. Sem dúvida. Eu acho que independente, né, do que tá acontecendo, tem que ter, com certeza. Eu tenho um com a minha mãe também, mas só com a minha mãe. Isso é muito interessante. Eu acho que a nossa profissão faz com que a gente tenha mais isso, mas eu acho que todo mundo deveria ter, realmente, para você ter um parâmetro, até porque, né? E você começa a treinar nessa coisa da gente treinar quando tem uma coisa do dente, sabe? Com o tempo foi fazendo a gente ficar assim, atores, sabe? Que a gente fala com uma naturalidade que ninguém imagina, sabe? Ninguém. Bem interessante. Ninguém desconfia. E olha que eu sou ruim de passar despercebida, assim, sabe? Mas eu aprendi de um jeito muito fácil. O duro é quando a gente inventa uma palavra que, assim, a minha palavra fica estranha, o meu sotaque fica estranho no inglês, ou o dele estranho no português, e a pessoa fala a palavra-chave e o outro não entende. Tem isso, né? Ainda tem esse perigo aí. Ainda tem esse perigo também da língua. Mas enfim, é isso, e que bom que a gente conversou sobre isso, adorei. Pô, Tatiana, fico muito feliz, acho que a gente falou tudo que a gente precisava realmente sobre esse assunto. Poderia falar muito mais, mas estou bem satisfeita. Eu vou falar uma coisa, você pode fazer uma segunda, uma parte 2, daqui 1 ano ou 2, quando a gente tiver as estatísticas. Verdade, com certeza. Né? E até lá a gente pode trazer uns casos, assim, que se aplica bem ao Brasil. Sou bem a favor da gente dar uma aprofundada, né?
Ótimo, que bom legal. que você está falando desse assunto. Boa sorte. Minha ideia é em tudo, conscientizar mesmo, é informar, é conscientizar, é trazer isso às claras, principalmente porque agora virou crime, né, uma coisa recente, então eu acho importante trazer isso até para as pessoas que gostam de estudar e trabalhar sobre isso, né, para assim, se interessar cada vez mais e pesquisar e estudar mais sobre, né. É muito importante o que você está fazendo, muito legal a sua iniciativa. E obrigada por Muito ter me obrigada. convidado, viu? Nossa, eu que agradeço, eu estava muito animada para Eu essa gravação. agradeço mais ainda, tá bom? Então é isso. Eu queria só pedir para você informar suas redes, falar do seu podcast, para a gente encerrar. Então, meu podcast, o Café Crime e Chocolate, é onde eu conto os crimes assim mais detalhados, né? Hoje em dia eu conto crimes no mundo inteiro, menos no Brasil, mas Ué, por causa do nosso trabalho. Eu não sei como isso funciona no ah, Brasil, mas como eu trabalho para uma agência que tem ligação com agências de investigação brasileiras, quando eu comecei o podcast, a gente deixou acordado que eu não faria nenhum caso brasileiro para que não houvesse uma quebra de confidencialidade, como diz isso, como conflito de eu esqueci. interesse, Isso, né? conflito. Como se eu não, para eu não usar nenhum tipo de informação que pudesse prejudicar algum caso, né? Entendi. E para eu não ter que fazer um contrato muito grande, explicando que eu não faria alguns casos, eu já falei, não vou fazer caso brasileiro, ok? Só que agora eu já revi esse contrato, então mais para frente eu posso começar, porque o pessoal pede muito para eu cobrir algum caso aí do Brasil. Mas então Pega são uns casos casos. antigos aí, não sei se Pode faz ser. diferença. É que tem tanto podcast bom fazendo caso brasileiro. Tem Concorda? bastante. Tem Concordo muito plenamente. caso bom. Então eu penso assim, deixa eu trazer então alguma coisa que ninguém esteja fazendo e assim a gente tem espaço para todo mundo. Então, toda vez que alguém me pede algum caso brasileiro, eu vou lá, procuro quem já fez aquele caso dos podcasts em português e mando para a pessoa, ou então coloco lá na minha página. Mas enfim, eu faço os casos bem detalhados pelo Café Crime e Chocolate, que no Instagram ele é Café Crime e Chocolate Podcast. A gente tem também um site que é www.crimesemistériosbrasil.com. E nesse site agora já dá para encontrar os dois podcasts que eu faço, o Café Creme e Chocolate e o Ponto Final, que ele é uma mistura de turismo com true crime. Então, Olha só. no Café Creme e Chocolate, o meu foco é a vítima, salvo duas exceções de serial killers, que não dava para colocar todas as vítimas ali como o foco principal. Todas as outras, o meu foco principal é a vítima, e eu conto a história dela, né, a história de vida dela e depois como foi o crime. No Ponto Final, o foco é o lugar. Então, por exemplo, a gente faz uma viagem, que agora a nossa viagem está sendo a Rota 66. Então, são 10 episódios, onde ao longo da rota eu vou contando crimes, lendas urbanas, mistérios, casos paranormais, casos de ufologia. Então, Tem ligação com o lugar, né? e tem Uma ligação ligação com o específica. lugar. Então, seria como Entendi. se... Porque quando eu viajo, o meu interesse é mais ou menos isso. Eu quero saber o que aconteceu naquele lugar, né? Eu não vou muito nos pontos turísticos que todo mundo gosta de ir. Então eu pensei, quem viaja comigo acaba passando em cena de crime. Não adianta. Então eu pensei, agora eu vou levar o Beleza. pessoal comigo nessa viagem, porque minha família não se interessa muito, salvo assim, minha mãe, ela gosta dessas coisas, mas o pessoal aqui em casa, se eu quiser levar eles para ver aonde... Por exemplo, a última viagem minha, eu quis visitar a casa da Elizabeth Smart, de onde ela foi sequestrada, e a casa onde morava o Ted Bundy. Meu marido não queria ir, então eu tive que deixar ele jogando boliche num lugar, falei que eu ia até ali no shopping, fui lá ver essas casas. Então eu pensei, para eu não ir sozinha, eu vou levar o pessoal de podcast. Então, E deve ter um esse público muito segundo. grande, né, que se interessa por Não, isso. acabou de... deve ter, né? Eu espero que sim. Porque o podcast acabou de estrear. A gente tá indo pro 3º episódio. Então ele ainda tá no comecinho. Mas ele é bem interessante. Os dois estão no site. E fora isso, eu trabalho como detetive particular na Flórida. Casos que têm alguma ligação com os Estados Unidos. Eu Quiser tenho uma entrar em agência, contato? pode entrar em contato. Depois eu passaria para a agência que eu trabalho, né? Mas para o pessoal saber que
quando se investiga alguma coisa no Brasil, às vezes a investigação vem parar aqui, porque é tanto brasileiro na Flórida que a Flórida já parece um estado, né, do Brasil. Sim. E parece que o pessoal que guarda dinheiro guarda tudo em Miami, então acaba tendo muito trabalho pro lado de cá também. Entendi. Nossa, Isso. muito legal, Tatiana. Então, obrigada, e vamos esperar essas estatísticas, né? Para quem sabe a gente conversar de novo. Não, já tá marcado, já tá definido. Tá Mas bom, eu agradeço obrigada, minha muito, querida. viu? Obrigada a Vou te você, eu liberar que agora. agradeço. Tá bom. Então vamos encerrar, gente. Muito obrigado. Lembrando, @criminalismo lá no Instagram, se vocês quiserem falar comigo, quiserem saber da Tatiana, se quiserem saber sobre estoque, sobre qualquer coisa, é só vir falar comigo. E então vamos encerrar. Até mais.